Olá! Apenas para recapitular o primeiro vídeo, né? No primeiro vídeo, o que foi feito? Foi feito o download do shapefile dos municípios brasileiros aqui, certo? Esse download dos municípios eu fiz via IBGE Geociências, aqui nesse site, né? Se quiser em detalhe, tem no primeiro vídeo, que eu vim aqui e fiz o download da malha municipal do Brasil. Daí a parte de produção agrícola, no caso focado na produção de milho do ano de 2017, eu fiz via Sidra, utilizando a tabela 1612 aqui. Também tem no vídeo, no primeiro vídeo, maiores detalhes. O arquivo que veio é esse aqui, certo? E eu tive que editar ele e tudo mais para conseguir se abrir no QGIS sem problema nenhum. E daí dentro do QGIS eu fiz a alteração numa das colunas lá com a produção, que estava no formato de texto, né? Eu fiz a conversão para formato numérico para conseguir trabalhar a produção agrícola e apliquei um estilo graduado baseado na coluna de produção de milho, né? Depois de fazer um processo de união. O que acontece? O meu dado ele ainda está aqui, né? Eu tenho o shapefile e eu tenho a tabela com a produção de milho. O que acontece? Esses dados estão no meu computador aqui. Agora eu vou começar a trabalhar com o banco de dados PostgreSQL, né? Só para recapitular, eu vou abrir o projeto que foi até no primeiro vídeo chegamos nesse ponto aqui, eu cheguei nesse ponto, que eu tenho o shapefile, tenho a tabela com a produção, e dentro das propriedades eu adicionei uma união aqui, dentro do próprio QGIS. Ou seja, eu peguei a informação de produção de milho e fiz a união aqui com o shapefile, para que eu conseguisse aplicar esse gradiente. Ou seja, nesse caso aqui, essa legenda refere à produção em toneladas de milho. Só que agora o que eu vou fazer? Eu vou aqui utilizar uma conexão com o PostgreSQL, no caso com o meu banco de dados. Nesse caso é um banco de dados local. Eu já adicionei a conexão aqui, ó, deixa eu só colocar os parâmetros dela aqui no caso. O nome Postgres, a máquina localhost, porque está instalado no meu próprio computador aqui. O banco também Postgres, mantém default. E tanto meu usuário e senha é Postgres. Nesse caso eu mantive default porque eu vou trabalhar local aqui, então não tive necessidade de alterar esses dados de conexão. Testo minha conexão aqui, ok, ok. Aqui uma mensagem que eu estou com minha senha salva aqui, sem problema nenhum para mim. Fechar. Agora com a minha conexão eu posso abrir ela via gerenciador aqui de banco de dados. Ó. Posso vir aqui, PostgreSQL. Aqui eu instalei o Postgre mais o PostGIS. Eu estou com a versão 9.6 do PostgreSQL e a versão 2.5 do PostGIS. Então o que eu vou fazer? Eu vou pegar esse arquivo shapefile aqui e vou fazer o upload dele dentro do meu banco de dados. Antes disso eu vou olhar a codificação de caractere aqui para ver se está em UTF-8 mesmo. Ok, UTF-8. A minha tabela, deixa eu ver, UTF-8 também. Isso pelo seguinte, para que não tenha problema na tabela de atributos, né, problema com acento e tudo mais. Então eu tenho que estar com a mesma codificação no dado, a mesma configuração de a codificação de caractere quando eu fizer a importação no banco tem que ser a mesma, tanto do arquivo original quanto a que for fazer no banco. Então, esse dado em si está em UTF-8, é a codificação nativa dele. Se estivesse em Latin 1, por exemplo, que é a padrão do Windows, eu teria que fazer a conversão para o UTF-8, caso eu quisesse trabalhar com o UTF-8. Ou se quisesse trabalhar com a Latin 1, eu poderia manter a Latin 1, mas a importância da codificação é você saber qual que é ela, para que não tenha problema de caracteres, né? Por exemplo, algum município que tem acento, Foz do Iguaçu, por exemplo, onde eu moro, tem o cedilha, certo? Tem um caractere especial. Se eu trabalhar na codificação errada, esse caractere especial vai ter problema de visualização. Então eu tenho que sempre tomar cuidado com isso aí. Vou abrir meu gerenciador aqui e vou fazer o upload aqui. Primeira coisa, eu vou fazer a do município, opções de atualização. Aqui o nome eu vou colocar vetor para diferenciar entre tabela, raster e tudo mais. Então vetor, municípios, BR, o ano, 2017 aqui. Chave primária, vou colocar PK. Coluna de geometria, Geom, vou deixar. Sistema de referência, vou deixar o padrão também, o Sirgas 2000, Sirgas 2000. Codificação é o TF8. Criar um índice e converter field names aqui. Se field names é o nome das colunas, ele, se tiver maiúsculo, ele vai converter para minúsculo, todas elas. E a questão do CRIM, índice espacial, pela questão de
dele alocar de melhor forma ali os meus dados no banco para que facilite na hora que for fazer uma consulta, né? Então ele cria um índice espacial. Dou um OK aqui e aguardo. Vai demorar um tempinho, porque o arquivo é um pouco pesado, né? Todo o Brasil, então até ele escrever a tabela no banco de dados local vai demorar um tempo. O vídeo não parou nada, pessoal. Tô aguardando o upload. Só mais um pouquinho aí. A importação foi bem sucedida. Então posso fechar aqui. Se eu atualizar aqui agora o meu esquema, ele vai aparecer o vetor municípios BR, que eu acabei de fazer o upload agora, certo? Outra coisa que tem que notar aqui, que como eu havia feito o processo de união aqui, certo? Ou seja, eu uni essa tabela com esse shapefile aqui dentro do meu projeto do QGIS. Quando eu fiz o upload aqui, a informação também foi junto, ó. Ou seja, essa informação aqui, ó, produção T, cultura, ano e toneladas, ela veio oriunda dessa tabela aqui, que estava unida com esse shapefile aqui dentro do meu QGIS. Então já veio a informação junto aqui. Eu posso adicionar essa tabela agora, esse vetor aqui dentro do meu QGIS. Se eu copiar esse estilo aqui, estilo, copiar, eu posso aplicar ele aqui também, colar estilo. Como a informação é a mesma, ele tem que ficar igual o dado anterior. Então o que acontece? Eu fiz primeiro o download de dados de produção de milho aqui, eu fiz o download do shapefile do Brasil, fiz a união dentro do QGIS, e depois que eu já tinha o dado feito a união, eu fiz o upload dessa informação aqui dentro do meu banco de dados. Ou seja, agora, caso eu quisesse deletar essa tabela do meu Windows, da minha pasta, e deletar esse shapefile, o arquivo trabalharia da mesma forma, digamos assim, só que dessa vez diretamente do banco de dados. Só que acontece, esse ainda não é o melhor cenário. O melhor cenário de trabalhar é o seguinte: eu vou fazer o upload somente do shapefile contendo os municípios aqui, sem essa informação aqui, ó, sem essas quatro tabelas, essas quatro colunas,
Ou seja, eu faço o upload somente do shapefile aqui, contendo a geometria dos municípios. Faço o upload da tabela contendo a produção de milho, que eu vou fazer agora para mostrar para vocês. Vou colocar aqui, ó, tab de tabela, milho 2017. Cuidando, pessoal, para você não colocar cedilha, acento, tudo mais no nome da sua tabela aqui. Tab produção milho 2017, ok? Chave primária PK, primary key. Nesse caso não tem geometria porque é uma tabela alfanumérica sem informação geométrica, que é diferente do shapefile, por exemplo. O shapefile tem a geometria, então ele aparece esse campo aqui para selecionar. Codificação TF8. Mesma coisa, converter o nome das colunas para lowercase, para ficar tudo minúsculo, e dou OK. Ou seja, eu dou um refresh aqui. E agora eu tenho a tabela de produção de milho. Ok, existe uma análise de vácuo, ok. Ou seja, eu tenho também a tabela com a produção de milho. Então o cenário ideal no banco de dados é que eu tenha a geometria, que nesse caso é essa aqui, e a produção de milho. Nesse caso aqui eu não preciso ter... Deixa eu mostrar aqui novamente. Aqui ó, você pode ver que ele veio todas essas colunas aqui, de toneladas, ano, cultura, produção, tudo mais, essas 4 colunas aqui. Elas já vieram porque tinha sido feito o processo de união aqui. Mas eu não preciso ter esse dado aqui, porque se eu tenho a tabela de produção de milho e eu tenho uma coluna em comum, que no caso é geocódigo aqui, essa coluna aqui do meu shapefile contendo os municípios e essa coluna de geocódigo aqui, ela tem a mesma informação. Então eu poderia fazer o processo de união via SQL. Então não tem a necessidade de ter essa informação aqui, ó. Então o que eu vou fazer? Eu vou remover essas 4 colunas aqui. Isso eu posso fazer via pgadmin aqui, ó. Deixa eu só mostrar, database, Postgres aqui, esquema, public. Ou seja, a informação, o dado em si é o mesmo. A diferença é que eu estou utilizando o gerenciador BD do QGIS e que eu estou utilizando a interface do pgadmin. Deixa eu vir aqui na tabela, por exemplo, aqui, ó. Deixa eu abrir as propriedades. Aqui tem as colunas, ó. Então, a coluna de primary key, geon, com a geometria, no caso, né? Nome do município, geocódigo. Então, essas 4 aqui, ó, produção, cultura, ano, toneladas, elas vieram da tabela contendo a produção de milho. Eu posso remover isso aqui, a produção T, eu vou remover, que eu não vou usar. A cultura eu vou remover também. O ano eu vou remover também. Toneladas removo também. Ok. Ou seja, eu mantive somente o shapefile original, que foi o que eu baixei lá do IBGE Geociências. Deixa eu ver aqui, fechar, ok. Fechar meu gerenciador aqui. Deixa eu dar um refresh aqui, gerenciador banco de dados. Se eu vir agora aqui, não existe mais aquelas outras 4 colunas. Ou seja, é como se eu pegasse o shapefile original, que veio sem processo nenhum de união, e fizesse o upload dele. E se eu quiser fazer uma união entre esses dois aqui, eu consigo fazer via SQL, que é o próximo vídeo eu vou mostrar isso aí. Então, nesse caso, o que eu fiz? Deixa eu abrir um projeto novo aqui. O projeto original tem o shapefile que eu baixei, correto? Tem a tabela que eu baixei também de produção agrícola. Eu posso remover esses dois aqui. E trabalhar somente com o banco de dados agora. Então, deixa eu só descartar. Dentro do meu banco de dados, agora eu tenho a mesma informação. Eu tenho o meu shapefile aqui. E eu tenho a minha tabela de produção. Só que agora, ao invés de rodar da pasta do computador aqui, ele está rodando direto do meu banco de dados. E
da mesma forma, eu poderia também fazer uma união via QGIS aqui. Mesmo processo que eu fiz anteriormente, só que ao invés de trabalhar com a informação local aqui na pasta, estou trabalhando com a informação local no banco. Unir camadas aqui, campo geocódigo, armazenar temporário, escolha os campos que serão unidos. Nesse caso, quero toneladas, ano, cultura, nenhum prefixo, ok. Deixa eu visualizar aqui, ó. O mesmo processo de união que foi feito anteriormente. Agora trabalhando com a informação no banco de dados, beleza? Então agora a ideia foi o seguinte, eu baixei o dado de produção de milho, né, certo? Que é essa tabela aqui. Tab produção milho 2017 e o vetor municípios Brasil 2017. Nos próximos vídeos que eu vou fazer download de outras culturas, não somente milho, soja, café, tudo mais. Vou povoar o meu banco de dados, isso nos próximos vídeos, e depois eu vou começar a trabalhar diretamente no banco de dados, utilizando a malha de municípios 2017 e utilizando a produção do milho 2017, beleza? Só que ao invés de manter os arquivos aqui no meu computador, eu vou trabalhar diretamente no banco. Então esse aqui foi mais para mostrar o upload dessa informação no banco. Beleza? Então até o próximo vídeo, e daí eu vou avançando aos poucos aí dentro, em cima desse projeto aí. Valeu!